E aí, alunos, aqui é a Luna de Português e hoje eu vou explicar a AP do 8º ano do segundo bimestre de 2020 de Língua Portuguesa. Esse vídeo é apenas com a explicação da prova. Mais ou menos no dia 17 de agosto eu solto o vídeo com a correção do gabarito, então você assiste esse, responde a prova e depois você volta mais tarde para conferir as respostas. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito para não perder nenhum vídeo. E deixe o seu like se você gostar desse conteúdo, se ele te ajudar. Leia o texto e responda as questões 1 e 2. Dicas de cuidado para os pets no inverno. Assim como nós humanos, no inverno os animais também estão mais propensos a adquirirem doenças e a procura por clínicas veterinárias aumenta consideravelmente. Como a transmissão de virose nos cães é mais rápida que nos gatos, eles são os primeiros a chegarem nas clínicas. Além das doenças respiratórias, que são as mais comuns, os animais idosos com problemas osteoarticulares, como artrose, calcificações na coluna ou hérnia de disco, passam a sentir mais dor quando expostos às baixas temperaturas. Confira nossas dicas para deixar seu pet quentinho e evitar doenças. Tosa. Se o cãozinho faz atividades regulares e não tem problemas de saúde, mantenha a rotina da tosa. No caso de cães muito idosos ou que ficam ao relento, aproveite a proteção natural do animal e evite tosas muito baixas. Roupinhas. Dentro de casa, os cães geralmente não necessitam de roupas, mas os mais friorentos, geralmente com pelo curto, podem usar casaquinhos e jaquetinhas. Evite peças de lã e dê preferências para as 100% algodão. Opte por tecidos leves e modelos confortáveis, mas se o cão se sentir incomodado, melhor não usar. Local de dormir. Alguns cães, mesmo tendo sua própria casinha, preferem ficar ao relento. Deixe esses animais em locais fechados nos dias de chuva ou frio intenso. Proteja a caminha do animal do frio colocando algum revestimento de borracha ou estrado, evitando o contato direto com o chão. Para os gatos, utilize os arranhadores com toca. Eles adoram. Escovação. Aumente a frequência de escovação do animal para pelo menos 3 vezes por semana. Eles tendem a se lamber mais no frio e acabam engolindo mais pelos que formam bolas no estômago, o que pode acarretar nos gatos constipação intestinal, conhecida também como prisão de ventre. Nos cães, previne a formação de nós que causam lesões na pele. Atenção ao comportamento. Mesmo com todos esses cuidados, seu pet pode adoecer por culpa da queda de temperatura. Então, esteja sempre de olho no comportamento dele. Se perceber alguma mudança, como apatia e falta de apetite, leve-o a uma consulta veterinária. Questão 1. O termo grifado responsável por dar uma ideia de contraste está em A. No caso de cães muito idosos ou que ficam ao relento, aproveite a proteção natural do animal e evite tosas muito baixas. B. Como a transmissão de virose nos cães é mais rápida do que nos gatos, eles são os primeiros a chegarem nas clínicas. C. Opte por tecidos leves e modelos confortáveis, mas se o cão se sentir incomodado, melhor não usar. D. Se perceber alguma mudança, como apatia e falta de apetite, leve-o a uma consulta veterinária. Aqui nessa questão, ele quer saber em qual alternativa a palavra grifada dá a ideia de contraste. Então, as palavras que estão grifadas em cada alternativa são conjunções, né, que são palavras que vão ligando aí orações. E ele quer saber qual que dá a ideia de contraste, ou a gente pode chamar também de oposição. Então, aqui, por exemplo, nessa frase que eu coloquei aqui, tentei resolver o problema, porém não pude. A gente tem a palavra porém, que é uma conjunção, que está indicando aí contraste, oposição. Então, por exemplo, tentei resolver o problema. Tá, mas daí o que aconteceu? Não pude. Então, a ideia que vem aqui depois do porém está se opondo à ideia que veio antes do porém, está estabelecendo um contraste. Portanto, é uma palavra aqui, né, o porém, que indica contraste. Eu dei o exemplo com o porém, mas várias conjunções vão indicar contraste, assim como, por exemplo, as conjunções elas podem indicar uma explicação, elas podem indicar uma condição, entre outras coisas. E aí, porém, é uma opção de conjunção que indica contraste, mas tem várias outras opções de conjunções que vão indicar esse contraste, essa oposição, e aí vocês precisam encontrar, no caso, qual é das 4 alternativas aquela em que a conjunção que está grifada vai indicar
Contraste. O que vocês podem fazer é tentar utilizar esse exemplo que eu dei, que foi com porém, e substituir. Então, por exemplo, troca ou, como, mas e se por porém em cada uma das alternativas e faz o teste. E aí vê se faz sentido, que isso ajuda muito a encontrar a resposta correta. Então, coloca no lugar, lê toda a sentença e faz o teste e vê se encaixa, se dá liga, se faz sentido. E aí, além de fazer essa substituição e analisar se faz sentido, vocês observam também se a ideia que está vindo, né, depois da conjunção está se opondo à ideia que veio antes. Questão 2. Uma das dicas para manter seu pet saudável no inverno é: A. Utilizar casaquinhos e jaquetinhas de lã nele. B. Aumentar a frequência de escovação do animal. C. Levar o bichinho para uma tosa muito baixa. D. Deixar os cães soltos ao relento no quintal. Aqui, pessoal, é preciso um certo cuidado para responder essa questão, porque aparentemente ela parece ser bem simples, porque a gente tem a tendência de responder assim com base no senso comum, no que a gente conhece, etc., no que a gente faz com os nossos animais. Mas quando a gente faz uma leitura mais atenta do texto, a gente percebe que a alternativa que a gente pode colocar aí, por impulso, pode ser a alternativa errada, né? Então vamos voltar para o texto. Eu grifei alguns trechos para vocês analisarem com calma, para ver se pegam aí umas pegadinhas, digamos, detalhezinhos que tem, assim, de repente, em uma alternativa ou outra, né? E que podem fazer com que vocês percebam, né? Qual alternativa que vocês devem descartar e qual alternativa vocês devem considerar. Então, aqui em amarelo, eu grifei 4 trechos que fazem referência às 4 alternativas. Então, leiam cada um dos trechos com calma e comparem com o que está escrito com as alternativas. Observem aí os detalhes para que vocês consigam encontrar a alternativa correta e não acabem assim deslizando em um detalhezinho ou outro. Leia o texto e responda as questões 3 e 4. Coronavírus. Com 2 casos confirmados, Brasil monitora 433 suspeitos. Até o momento, 162 casos foram descartados. O Brasil tem 2 casos confirmados de coronavírus no país. Eles não têm relação entre si, embora sejam residentes do município de São Paulo. Os casos são importados e, por isso, não há mudança na situação nacional, pois não existem evidências de circulação sustentada do vírus em território brasileiro. Até às 13 horas desta segunda-feira, 433 casos suspeitos são monitorados pelo Ministério da Saúde. Os dados foram repassados pelas secretarias estaduais de saúde. Atualmente, 15 países, além da China, são monitorados pelo Ministério da Saúde por apresentarem transmissão ativa do coronavírus. Com isso, os critérios para a definição de caso suspeito enquadram agora as pessoas que apresentarem febre e mais um sintoma gripal, como tosse ou falta de ar e tiveram passagem pela Alemanha, Austrália, Emirados Árabes, Filipinas, França, Irã, Itália, Malásia, Japão, Singapura, Coreia do Sul, Coreia do Norte, Tailândia, Vietnã e Camboja, além da China nos últimos 14 dias. Até o momento, 162 casos suspeitos de coronavírus já foram descartados em todo o Brasil. Para evitar a proliferação do vírus, o Ministério da Saúde recomenda medidas básicas de higiene, como lavar as mãos com água e sabão, utilizar lenço descartável para higiene nasal, cobrir o nariz e a boca com um lenço de papel quando espirrar ou tossir e jogá-lo no lixo. Evitar tocar olhos, nariz e boca sem que as mãos estejam limpas. Questão 3. Tiveram passagem pela Alemanha, Austrália, Emirados Árabes, Filipinas, França, Irã, Itália, Malásia, Japão, Singapura, Coreia do Sul, Coreia do Norte, Tailândia, Vietnã e Camboja. As vírgulas foram empregadas para: A. Explicar um termo anterior. B. Enumerar palavras na frase. C. Separar elementos explicativos. D. Marcar pausa da voz na leitura. Nessa questão, ele quer saber por que tem tanta vírgula no caso desse trecho, né? Então, percebam que é um trecho com várias palavras, assim, que estão nomeando países. Alemanha, Austrália, Emirados Árabes. Então, são vários nomes de países que estão aí numa sequência, né? Que estão aí um ao lado
do outro, e se não tivesse vírgula, eu não saberia onde é que começa um país, onde é que termina o outro, ia misturar tudo. Então, aí tem uma sequência de palavras na frase que precisam ser separadas. Aí vocês precisam pensar no seguinte, né? Essas palavras, elas estão explicando alguma coisa, né? Porque na A, ela fala explicar um termo anterior, e na C, separar elementos explicativos. São palavras que estão explicando alguma coisa, tipo que veio antes, ou algum conceito, ou são só nomes de países? Estão aí, tipo, numa lista, numa sequência. Então, pensem nisso, né? Cuidado com aquele conceito que a gente tem, assim, bem do senso comum, de que a vírgula ela serve para marcar uma pausa, tal. Quando a gente estuda as regras da vírgula, a gente vê que vai um pouco além disso, né? É uma ideia assim um pouco rasa, né? Falar dessa maneira. Então aí pensem, né? Como que ficaria esse trecho se não tivesse a vírgula aí nessa sequência toda de palavras na frase que precisa ser separadas? Então, assim, resumindo, é um número grande de palavras que precisam ser separadas aí dentro da frase, né, por vírgula. Questão 4. No texto de 2 de março, para defender a tese de que não haviam elementos que indicassem a circulação do coronavírus no país, identifica-se o argumento A. Casos suspeitos de coronavírus no país são monitorados pelo Ministério da Saúde. B. Até o momento, 162 casos suspeitos de coronavírus já foram descartados. C. O Ministério da Saúde recomenda medidas básicas de higiene. D. Os casos de coronavírus no país são importados. Nessa questão, ele está dizendo o seguinte, ó, que o autor do texto tem uma tese, ou seja, uma, uma ideia que ele defende de que não tem nenhum elemento que indica a circulação do coronavírus no país, né? Lembrando que esse texto é de 2 de março, tá? A gente lê com o olhar de hoje, né? Tudo mudou. Mas o texto foi publicado em 2 de março, antes mesmo de começarem as aulas à distância, bem comecinho de tudo. E aí ele fala assim, ó, o que é que o autor usa como argumento para convencer o leitor de que nada prova que tem coronavírus no país. Tá? Então tem que voltar para o texto, reler o trecho em que ele fala, né, que não tem nenhum elemento que indique a circulação do coronavírus no país e ver ali qual que é o argumento, tal, o que ele diz para defender essa ideia. Voltando aqui para o texto, eu grifei o trecho em que ele fala, né, de que não tem prova, evidência de que o vírus está circulando no país, então leiam um trecho todo, podem ler de novo todo o parágrafo, mas foquem em todo o trecho e vocês daí conseguem encontrar, né, qual é o argumento que ele utiliza. Leia o texto e responda as questões 5 e 6. Venha ver o pôr do sol. Lígia Fagundes Telles. Mas me lembrei deste lugar justamente porque não quero que você se arrisque, meu anjo. Não tem lugar mais discreto do que um cemitério abandonado. Veja, completamente abandonado, prosseguiu ele, abrindo o portão. Os velhos gonzos gemeram. Jamais seu amigo ou um amigo do seu amigo saberá que estivemos aqui. É um risco enorme, já disse. Não insista nessas brincadeiras, por favor. E se vem um enterro, não suporto enterros. Mas enterro de quem? Raquel, Raquel, quantas vezes preciso repetir a mesma coisa? Há séculos ninguém mais enterrado aqui. Acho que nem os ossos sobraram, que bobagem. Vem comigo, pode me dar o braço, não tenha medo. Os passos de ambos ressoavam sonoros como uma estranha música feita ao som das folhas secas trituradas sobre os pedregulhos. Amuada, mas obediente, ela se deixava conduzir como uma criança. Às vezes mostrava certa curiosidade por uma ou outra sepultura com os pálidos medalhões de retratos esmaltados. É imenso, hein? E tão miserável, nunca vi um cemitério mais agradável. Mais miserável. É deprimente, exclamou ela, atirando a ponta do cigarro na direção de um anjinho de cabeça decepada. Vamos embora, Ricardo. Chega. Ah, Raquel, olha um pouco para esta tarde. Deprimente por quê? Não sei onde foi que eu li. A beleza não está nem na luz da manhã, nem na sombra da noite. Está no crepúsculo, nesse meio tom, nessa incerteza. Estou lhe dando um crepúsculo numa bandeja e você se queixa. Questão 5. A personagem Raquel aceitou passear no cemitério. No entanto, passa a ficar receosa. Essa modificação da personagem é comprovada em A. Quantas vezes preciso repetir a mesma coisa?
B. E tão miserável, nunca vi um cemitério mais miserável. C. Não tem lugar mais discreto do que um cemitério abandonado. D. Amuada, mas obediente, ela se deixava conduzir. Aqui, pessoal, na questão 5, ele quer saber em qual alternativa que mostra que a Raquel passou a ficar com receio, né, do que eles estavam vivendo ali, do que estava acontecendo no cemitério. Eu grifei aqui no texto colorido quais são as falas dele, dela e o que é a voz do narrador, mas para facilitar mesmo a leitura e a interpretação de vocês, porque como o texto está formatado em coluna e não tem muito espaço de parágrafo e tal, né, aquela formatação mais básica de espacinho do parágrafo e tal, eu fiz assim para separar as falas. Então, por exemplo, tudo que está em amarelo é voz do Ricardo, a fala dele. Tudo que está em verde é fala da Raquel. E tudo que está em roxo é fala do narrador. Mas para facilitar mesmo o entendimento do texto. Mas enfim, na questão 5, precisa encontrar em qual dessas alternativas que mostra que ela está se sentindo ali angustiada, receosa com o que está acontecendo. Então, pensem, né, por exemplo, nas falas dele. Quando ele está falando, ele está sempre tentando tranquilizar ela de que está tudo bem. Então, será que nas falas dele daria para encontrar algo do tipo? Então, pensando nisso, será que de repente vocês já não conseguem excluir alguma alternativa ou outra, sabendo que não está correta, né? E depois, com as alternativas que sobrarem, vocês avaliam, né? Será que ali tem uma coisa mostrando que ela não está se sentindo bem, que ela está ali reprimida, sabe, angustiada, né? Mas ainda assim, né? Tipo, seguindo ele, fazendo o que ele está falando e entrando ali na ideia dele? Questão 6. No texto há palavras que estabelecem uma relação de afirmação. O termo grifado responsável por isso está presente em A. É imenso, hein? E tão miserável, nunca vi um cemitério mais miserável. É deprimente. B. Mas me lembrei deste lugar justamente porque não quero que você se arrisque. C. Não sei onde foi que eu li. A beleza não está nem na luz da manhã, nem na sombra da noite. D. Prosseguiu ele. Jamais seu amigo ou um amigo do seu amigo saberá que estivemos aqui. Aqui nessa questão, ele colocou palavras grifadas, né? E quer que vocês achem qual alternativa a palavra grifada está dando a ideia de afirmação, de afirmar algo, de reforçar algo. Então, são 4 alternativas. Em 3 delas, o sentido é de negação. Daí vocês têm que encontrar a única em que o sentido é de afirmação. Leia o texto e responda as questões 7 e 8. Acabar com o bullying é da minha conta. Nunca é demais lembrar. Todos devem ser respeitados em suas diferenças, sejam elas em relação ao corpo, raça, origem geográfica, opiniões, gênero ou orientação sexual. Já que o bullying é da minha conta, confira informações importantes para saber como evitar, denunciar e ajudar alguém. O conteúdo da brincadeira te faz sentir mal, humilha ou discrimina? Não. Se foi uma brincadeira sem graça e quem fez reconhece o erro, aceitar as desculpas e seguir em frente é uma boa saída. Sim. Isso se repete com frequência? Não. Mesmo pontual, discriminação pode ser considerada crime ou ato infracional e deve ser denunciada. Sim. A vítima é menor de 18 anos? Não. Bullying se aplica a intimidações entre pares, crianças e ou adolescentes. Entre adultos é crime de calúnia, difamação, injúria e outros. As dicas de prevenção valem para todo mundo. Sim. Acontece pela internet? Não. Isso é bullying, uma forma de intimidação sistemática que precisa ser interrompido. Sim. Isso é cyberbullying, quando a intimidação acontece através das redes sociais e aplicativos de trocas de mensagens. São publicações e comentários feitos para humilhar, ofender, intimidar, ameaçar através da internet. Questão 7. A finalidade do texto é A. Relatar ações de combate à discriminação. B. Ensinar a como se comportar na internet. C. Resumir informações sobre discriminação. D. Listar as formas de superar o cyberbullying.
Aqui na questão 7, ele quer saber a finalidade do texto, ou seja, qual é o objetivo, né, desse texto. Tem que considerar que o texto é um infográfico, e um infográfico é um texto que mistura gráficos e informações. Então, por exemplo, quando a gente vê aqui, né, toda a parte gráfica está nessa questão ali de ter as setinhas indicando o caminho para sim ou indicando o caminho para não, né, tudo isso aí, a parte das ilustrações e tudo mais, né, os textos colocados ali nas falas, tudo isso aí é parte gráfica, parte gráfica mesmo dele. E aí depois a gente tem várias informações que ele coloca, né, sobre como evitar, denunciar e ajudar alguém, sobre qual é a diferença entre o bullying e a discriminação e o cyberbullying, né, então ele vai dando aí todas essas informações. E é por isso que a gente chama esse tipo de texto de um infográfico. Questão 8. A hashtag é da minha conta permite deduzir que a. Os casos de preconceito relacionados a você devem ser denunciados por um amigo. B. A pessoa que sofre com o bullying precisa procurar ajuda para interromper a intimidação. C. O problema do bullying deve ser enfrentado quando você for humilhado por um colega. D. A denúncia de discriminação deve ser realizada independente da vontade da vítima. Nessa questão, ele quer saber o que a gente pode deduzir pela hashtag é da minha conta. Então, é uma coisa que não vai estar escrito no texto, mas que a gente lê e chega a essa conclusão e deduz, né? Então, pensem que a hashtag é da minha conta está fazendo referência aí a uma expressão popular na língua portuguesa, né? Tipo, isso é da minha conta, ou então, isso não é da minha conta. Então, quando a gente fala isso não é da minha conta, é porque a gente não quer se envolver em algo, né? Aí, quando ele faz a hashtag é da minha conta, ele está chamando justamente a gente a se envolver. Tipo, você tem que se envolver, você tem que ajudar, você tem que ver, se você vê o que está acontecendo, você tem que fazer algo para apoiar a vítima, né? Então, você tem que se envolver, você tem que se engajar, você tem que ajudar, tem que denunciar, né? Então, é essa ideia que está embutida na hashtag. Então, leia o texto e responda as questões 9 e 10. O cão e a sombra. Um cachorro com um pedaço de carne em sua boca caminhava para casa para comê-lo em paz. Durante o trajeto, precisou atravessar um riacho por uma ponte. Enquanto atravessava, olhou para baixo e viu sua própria sombra refletida na água. Achou imediatamente que era outro cachorro com um pedaço de carne 2 vezes maior que o seu. Então decidiu que teria aquele pedaço de carne também. Ele pulou no riacho e ferozmente atacou seu próprio reflexo, o outro cachorro, para lhe tomar a carne. Claro, o seu pedaço de carne caiu da boca e foi levado pelas águas e nunca mais visto. Cuidado para não perder a essência ao desejar o que é efêmero. Êxopo. Questão 9. O cachorro perdeu seu pedaço de carne, pois foi A. Descuidado ao lutar com outro cão dentro do riacho. B. Ganancioso ao desejar possuir 2 pedaços de carne. C. Tolo ao enfrentar um adversário mais forte que ele. D. Ambicioso ao fazer o caminho de casa pelo riacho. Aqui nessa questão é basicamente interpretação de texto, né? Ele quer saber por que o cachorro perdeu o seu pedaço de carne. Então, eu vou voltar aqui no texto e grifar o trecho que explica isso. Nesse trecho fala que ele viu o reflexo dele na água e ele achou que era outro cachorro com um pedaço de carne e aí ele decidiu que ele queria aquele pedaço de carne também, pulou na água, etc, para roubar a carne daquele que ele achava que era outro cachorro, mas que era o reflexo dele, e aí acabou perdendo a carne dele, né, que estava ali na boca. Questão 10. O trecho do texto que possui uma marca de afirmação pode ser reconhecido pelo termo em destaque em A. Claro, o seu pedaço de carne caiu da boca. B. Viu sua própria sombra refletida na água. C. Durante o trajeto, precisou atravessar um riacho. D. Decidiu que teria aquele pedaço de carne também. Nessa questão, ele quer saber, dentre as palavras que estão grifadas nas 4 alternativas, qual é aquela que mostra uma afirmação. Para que vocês descubram, vou dar uma dica. Pega essas palavras sozinhas, claro, própria, durante também, e usa elas para fingir que vocês estão respondendo a pergunta de alguém de uma maneira afirmativa. Por exemplo, se alguém te pergunta, vamos supor, você gosta de açaí? E aí você quer responder que sim, que é óbvio, que você gosta bastante, né? Qual dessas palavras que estão grifadas vocês usariam para
responder. Então, daí com isso vocês conseguem encontrar a alternativa correta. Leia o texto e responda a questão 11. Reclame aqui. Não consigo cancelar meu plano de TV. Tenho um plano de TV há mais de 15 anos, mas ultimamente a imagem está muito ruim, falhando. Liguei para a empresa em fevereiro, no entanto não localizaram meu cadastro antes que a ligação caísse. Também não retornaram a ligar. Tentei novo contato diversas vezes para cancelar o meu plano, mas não conseguem localizar meu cadastro. No atendimento eletrônico não concluiu. Diz haver um erro e a ligação é repassada a um atendente, que não localiza meu cadastro e transfere a ligação para outro atendente. Depois de tantas tentativas, a única coisa que quero é cancelar este plano que não satisfaz mais as minhas necessidades. Resposta da empresa. Boa tarde, senhora Maria. Sua reclamação foi recebida e será encaminhada ao setor responsável para devidas providências. Entraremos em contato para esclarecimentos. Nos desculpamos em relação a qualquer desconforto e iremos fazer o possível para ajudá-la a resolver sua situação. Sem mais, a empresa. Questão 11. Na resposta da empresa em sua reclamação foi recebida, o uso da voz passiva tem a intenção de a. Transmitir a ideia de que alguém da empresa resolverá o problema. B. Dar mais importância à consumidora do que ao problema. C. Solucionar os transtornos da cliente com a TV a cabo. D. Minimizar o fato das sucessivas falhas da empresa. Aqui nessa questão ele quer saber qual é a intenção que tem o uso da voz passiva, né? Nesse trecho, sua reclamação foi recebida, mas para isso, então, a gente precisa lembrar o que é voz ativa e o que é voz passiva. Então, eu coloquei dois exemplos. Nesse primeiro, voz ativa, os monitores fizeram brincadeiras, a gente percebe que a ênfase está nos monitores. Já nesse segundo, voz passiva, a gente percebe que a ênfase está nas brincadeiras. As brincadeiras foram feitas pelos monitores, então a ênfase já está aqui no brincadeiras. Assim, basicamente são duas frases que querem dizer a mesma coisa, só que no caso da primeira, a ênfase está nos monitores e no caso da segunda, a ênfase está nas brincadeiras. Também tem uma coisa bastante importante na voz passiva é que eu posso omitir quem é a pessoa que fez. Então, por exemplo, aqui brincadeiras foram feitas pelos monitores, eu sei que quem fez foram os monitores. Mas se eu tirar pelos monitores e parar a oração aqui no feitas, brincadeiras foram feitas, ela ainda vai fazer sentido e eu vou estar omitindo, eu não vou estar dizendo quem é que foi que fez essas brincadeiras, né? Então, ela tem essa função também. Então percebam que aqui ele fala que a reclamação dela foi recebida, mas ele não fala por quem foi recebida, mas está afirmando, ó, foi recebida, chegou aqui a sua reclamação, tipo, ó, fica tranquila, chegou aqui, a gente vai dar um jeito e a gente vai ver o que está acontecendo aí e vai tomar as providências, vai resolver, né, o problema que você está dizendo que tem. Leia o texto e responda as questões 12 e 13. Março, alta temporada de ciclones subtropicais no Atlântico Sul. Março é um mês propício para o desenvolvimento de ciclones subtropicais. Como eles podem provocar tempo severo nas regiões costeiras do Brasil, os meteorologistas monitoram certos padrões atmosféricos que possam resultar nestes sistemas ao longo da temporada. Bruno César Capucin. Apesar da bacia do Atlântico Sul ter um histórico de ciclones subtropicais, a compreensão acerca desses sistemas é relativamente recente. Um estudo publicado em 2014 foi um dos pioneiros em mostrar a climatologia e as características dos ciclones subtropicais. Conhecer a época em que eles se formam e suas particularidades é uma informação valiosa aos previsores no Brasil, uma vez que se trata de um fenômeno com potencial para tempo severo. De acordo com um estudo de 2014, o verão é a estação mais ativa para o desenvolvimento dos ciclones subtropicais, também chamado de ciclones híbridos. Os dois bancos de dados de reanálise utilizados pelos autores revelam que a costa da região sudeste do Brasil é a área preferencial para a gênese dos sistemas no período chuvoso, mas ocorrências no outono também são comuns. No outono, fluxos turbulentos mais intensos locais e um cisalhamento vertical mais fraco promove o ambiente mais tropical de todas as estações, dizem os autores. Astronomicamente ainda é verão, mas no calendário meteorológico já estamos na transição para o outono, o que mantém os meteorologistas atentos para certas configurações atmosféricas favoráveis aos sistemas híbridos.
Na última terça-feira, um ciclone subtropical se formou na costa da região sudeste e se afastou rapidamente do continente, livrando a costa brasileira de qualquer possível ameaça severa. Isso explica o motivo pelo qual a Marinha do Brasil não nomeou o ciclone. O último sistema híbrido nomeado no Atlântico Sul pela Marinha foi a tempestade subtropical Kurumi em janeiro deste ano. A lista da Marinha do Brasil contém nomes em Tupi-Guarani e em ordem alfabética, que serão utilizados para sistemas tropicais e subtropicais significativos que venham a se formar no Atlântico Sul, sobretudo dentro das áreas marítimas de responsabilidade do Brasil. Neste fim de verão e início de outono, os meteorologistas monitoram as configurações que podem resultar em sistemas com potencial para problemas ao país, já que a temporada de ciclones subtropicais está em vigor. Questão 12. O assunto principal do texto é A. Chegada da tempestade subtropical Kurumi. B. Classificação de tempestades no sul do Brasil. C. Ameaça de ciclones ao longo da costa sudeste brasileira. D. Formação de configurações atmosféricas no Atlântico Sul. Nessa questão, ele quer saber qual é o principal assunto do texto. E aí é preciso ter um certo cuidado, porque nas alternativas tem opções que colocam coisas, ideias que estão no texto, mas que não são o principal assunto. Então tem que tomar cuidado para não se distrair com essas opções, né? Eu grifei aqui um trecho que ajuda, né, pode ajudar vocês a responder, a encontrar a resposta correta, mas é preciso fazer uma leitura, uma segunda leitura mais atenta do texto e considerar tudo junto para conseguir encontrar a alternativa correta. Questão 13. Um ciclone subtropical se formou na costa da região sudeste, mas a Marinha do Brasil não nomeou o ciclone por quê? A. O sistema híbrido não é classificado como tempestade. B. O calendário estava fechado para tempestades de verão. C. O ciclone se afastou do continente sem gerar danos à costa. D. A configuração atmosférica impossibilitou a formação do ciclone. Essa é uma questão de encontrar informação explícita, ou seja, a informação ela está escrita no texto. É só encontrar. Ele diz que se formou um ciclone subtropical na costa da região sudeste, mas que a Marinha do Brasil não nomeou o ciclone. E aí ele quer saber por que ela não nomeou. Quando a gente volta para o texto, aqui eu grifei em verde o trecho que fala sobre isso, né? Então é apenas reler esse trecho que está grifado em verde que vocês conseguem encontrar o porquê a Marinha Brasileira não nomeou o ciclone. Leia o texto e responda as questões 14 e 15. Opinião. Quarta-feira, 21 de março de 2018, 19h15. Água em discussão. Ouro azul não é ouro de tolo, por Carlos Augusto Figueiredo. Uma das riquezas do Brasil é a água em abundância, nosso ouro azul. Ou, pelo menos, é o que se ouve de maneira relativamente descompromissada. O que o senso comum não se dá conta é o porquê de termos água em abundância. E, diga-se de passagem, que vários Brasis já não têm tanta água assim, e alguns nunca tiveram desde o tempo da colonização. Vamos começar por aí. O Brasil não é extremamente rico em água. A Amazônia é, o Pantanal é, mas a Mata Atlântica, onde vivem cerca de 70% dos brasileiros, está deixando de ser. O país é dividido pela Agência Nacional de Águas em 12 regiões hidrográficas e dessas, a região amazônica tem aproximadamente 80% da disponibilidade hídrica total do país. Ou seja, regiões mais populosas, a disponibilidade hídrica se assemelha à de regiões igualmente populosas na Europa. Agora, por que o Brasil é rico em água? Primeiro, por causa da bacia amazônica e por suas complexas interações entre o ecossistema amazônico e a produção de água. A vegetação, especialmente a nativa, tem enorme importância na transpiração e na diminuição do escoamento superficial das chuvas. E o que isso tem a ver com o tema central do Fórum Mundial da Água? Ora, se uma de nossas riquezas é a água em abundância, como fazemos para compartilhá-la? Aí é que começa o conflito. O ser humano não é hábil em compartilhar e quando se trata de um bem tão precioso, os ânimos se acirram. Em primeiro lugar, quando falamos de compartilhamento, estamos falando dos quase 80% de toda a água consumida mundialmente na irrigação e pecuária. O consumo doméstico, tanto no Brasil quanto no resto do mundo, é de aproximadamente 10% da água disponível. Os 10% restantes
vão para a indústria. Isso quer dizer que o grande volume de água consumida está direcionado para o setor produtivo. A principal forma de compartilhamento da água, ao contrário do que se pode pensar, não é o transporte e distribuição de água líquida em si, mas o que se chama de transferência virtual de água, que acontece quando a produção, principalmente agrícola, é levada de sua área de produção para os centros consumidores, desde locais próximos como a Serra do Mar, entre as cidades de Teresópolis e Nova Friburgo, para a cidade do Rio de Janeiro, como distantes como as grandes quantidades de soja brasileira exportada internacionalmente. As verduras do interior fluminense transferem a disponibilidade hídrica da região para a grande metrópole. A soja brasileira teve 77,8% de sua exportação em 2017 destinada à China e recentemente triplicou sua importação de produtos que transferem água, desta forma contribuindo para aliviar o estresse hídrico chinês. Assim como a soja, uma importante commodity brasileira, outros produtos agropecuários carregam um forte componente de disponibilidade de água e território que não é levado em conta na comercialização. Em termos internacionais, quem detém água detém alimentos, e nações dependentes de importação para alimentação estão em forte desvantagem na geopolítica. Por um lado, a transferência virtual de água pode ser vista como instrumento de pressão geopolítica, por outro, pode também ser vista como solução para otimizar o consumo hídrico no planeta, o mesmo dilema pelo qual passa o comércio internacional globalizado. Questão 14. Como principal meio de compartilhar água, o autor defende a tese de que há transferência virtual de água. Para isso, ele utiliza o argumento A. As verduras do interior fluminense transferem a disponibilidade hídrica da região para a grande metrópole. B. O ser humano não é hábil em compartilhar e, quando se trata de um bem tão precioso, os ânimos se acirram. C. O consumo doméstico, tanto no Brasil quanto no resto do mundo, é de aproximadamente 10% da água disponível. D. A vegetação, especialmente a nativa, tem enorme importância na transpiração e na diminuição do escoamento superficial das chuvas. Aqui na questão 14, ele quer saber o seguinte. Primeiro ele afirma que a transferência virtual de água. Ele diz o seguinte, o autor fala que para compartilhar água existe algo que se chama transferência virtual de água. Isso está afirmado, tá? Pelo enunciado, isso já é dito. Aí o que a questão quer saber é qual o argumento que o autor usa para defender isso. Então, quando a gente encontra esse trecho no texto, ó, aqui onde eu grifei é o trecho em que ele vai falar sobre esse compartilhamento de água, sobre essa transferência virtual de água. Então, ele vai dizer que ela existe e depois, para justificar essa ideia, para defender essa ideia dele, ele vai dar exemplos. Questão 15. As nações dependentes de importação para alimentação estão em forte desvantagem na geopolítica. A palavra em destaque produz um sentido que A. Intensifica a desvantagem de falta de recursos hídricos de algumas nações. B. Demonstra que as nações com pouca disponibilidade hídrica são autônomas. C. Diminui a desvantagem presente nos países dependentes de alimentação. D. Reforça a capacidade de enfrentar a falta de recursos como os alimentos. Aqui na questão 15, ele quer saber o efeito de sentido que a palavra forte cria. Pensem no seguinte, ele está dizendo que está em forte desvantagem. Forte é um adjetivo que está dando uma característica para desvantagem. Leiam sem o forte, tentem tirar o forte e percebam qual é a diferença que existem. E quando ele diz que estão em desvantagem, é uma coisa. Agora, se ele diz que estão em forte desvantagem, ele está aumentando essa desvantagem. Não é mais simplesmente uma desvantagem, é uma forte desvantagem. Então, ele está aumentando a desvantagem, dá o efeito do sentido de estar aumentando, né? A desvantagem que esses países têm. Então, leia o texto e responda a questão 16. Salão do Automóvel de São Paulo é adiado para 2021. Evento aconteceria em novembro deste ano. Decisão foi tomada após desistência de mais de uma dúzia de marcas. Nova data para o próximo ano ainda não foi definida. Luciana de Oliveira, Rafael Mioto e André Paixão. G1. Questão 16. No texto, em decisão foi tomada, a voz passiva foi utilizada para A. Chamar a atenção dos leitores para quem desistiu de participar do evento.
B. Deixar de mencionar o responsável pela decisão de adiar o acontecimento. C. Minimizar o fato de não haver o evento por desistência dos participantes. D. Convencer as pessoas de que foi uma decisão das marcas automotivas. Aqui nessa questão, ele quer saber, por que ele utilizou a voz passiva. Relembrando, então, o que é voz passiva e o que é voz ativa. Então, essas duas frases, elas têm basicamente o mesmo sentido. Mas uma está na voz ativa e uma está na voz passiva. A primeira está na voz ativa, os alunos fizeram o trabalho. E a segunda na voz passiva, o trabalho foi feito pelos alunos. Assim, o sentido basicamente é o mesmo, mas tem algumas diferenças. Nesta daqui, a ênfase na voz ativa, no caso, a ênfase está nos alunos. Já na voz passiva, a ênfase, o destaque está no trabalho. Então, isso é um dos pontos que a gente consegue abordar com voz ativa e com voz passiva. Outra coisa que a gente consegue fazer com voz ativa e com voz passiva é que, por exemplo, na voz ativa, se eu disser os alunos fizeram o trabalho, eu sei que foram os alunos que fizeram. Já na voz passiva, se eu disser o trabalho foi feito pelos alunos, eu sei também que foram eles que fizeram, mas eu tenho uma outra forma de colocar essa frase. Eu posso tirar esse pelos alunos e parar a frase aqui no feito, ó. O trabalho foi feito. Pronto, né? Então, estou respondendo ali uma pergunta, estou afirmando algo, estou dizendo que o trabalho foi feito, mas eu não estou dizendo por quem. Então, na voz passiva tem essa opção, de omitir, de retirar quem é que fez a coisa, e tirar, e simplesmente não colocar essa informação, dependendo de qual é a minha intenção. Então, baseado nisso, releiam as alternativas que vocês conseguem encontrar a resposta. Bom, com isso nós terminamos a explicação dessa AP. Muito obrigada a você que me acompanhou até aqui. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se ele te ajudou, deixa o seu like e compartilha com os seus amigos. E fica ligado no canal, porque logo sai a correção daqui a uns dias. Então se inscreva para não perder. É isso, até a próxima e tchau, tchau!